Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui a gente vai resolver os exercícios propostos no vídeo distância entre ponto e reta. Só lembrando que a distância entre o ponto e uma reta é dada por essa fórmula ali, e a distância entre ponto e reta que a gente acha é sempre a distância entre o ponto e a reta, onde forma ângulo de 90 graus. É sempre essa distância aqui, tá? Distância entre o ponto P e a reta R. Nas questões 7 e 8, para calcular a distância do ponto até o eixo das abscissas, que é o eixo X, né? Ó, que é o eixo X aqui embaixo, e calcular a distância do ponto B ao eixo das ordenadas, que é o meu eixo Y, que tá aqui, ó, eixo Y. Para entender melhor, vou pegar um outro ponto qualquer, tá bom? Vou pegar esse ponto aqui, ó. Vou chamar de ponto P, coordenadas 3 para X, 2 para Y, certo? Onde é que fica a distância? A distância é sempre onde forma ângulo de 90 graus. É essa distância aqui, não é? Até o eixo X, onde forma ângulo de 90 graus. E essa distância não é exatamente igual a 2, que é o valor do y do ponto P, tá? E aqui, e a distância entre o ponto P e o eixo y? Também, não é? Onde vem do ponto até chegar na reta, onde forma ângulo de 90 graus. Essa distância aqui vale quanto? Né? 1, 2, 3, não é igual a 3? Que é exatamente o valor de quem? Do x do ponto P, tá? Então, se é a distância em relação ao eixo x ou ao eixo y, tá? Se for em relação ao eixo x, é o valor do y do ponto. Se for em relação ao eixo y, é o valor do x do meu ponto, tá bom? Eu só tenho que prestar atenção numa coisa. Vou pegar um outro ponto aqui, ó. Vou pegar esse ponto aqui embaixo, tá? Vou chamar de ponto T. Ele tem coordenadas menos 3 e menos 4, não é? A distância dele até o eixo X, ó, não tô vendo, né, que são 4 unidades, tá bom? Tá vendo o valor do y de t? Não é igual a menos 4? O que acontece? A distância é uma medida que é positiva, tá? Então, se for negativo, vai ser positivo, porque por ser distância, tá bom? Sempre em módulo. Ou seja, a distância entre o ponto T e agora o eixo Y aqui, ó, igual a 3. Tá vendo o x de Y, que é menos 3? Em módulo, 3 positivo, porque a distância é uma medida, e medidas são sempre positivas, tá bom? Baseados nisso, sem precisar fazer o gráfico, a distância do ponto A até o eixo das abscissas vai ser exatamente o quê? O valor do seu y, tá? Então, a distância entre o ponto A e o eixo x, que é o eixo das abscissas, é raiz de 27. Na mesma vibe, a distância do ponto B ao eixo das ordenadas, ao eixo Y, é o valor de quem? Do x, tá? Lembra, sempre é o contrário. Se é o eixo Y, é o valor do x do ponto B, tá? E o valor do x em quê? Não tá negativo? É medida, é sempre o quê? Positiva. Então, a distância do ponto B ao eixo Y é igual a mais 41,8, tá bom? Calcule o comprimento da altura H do triângulo de vértices ABC. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho um triângulo de vértices A, B e C. Essa altura do triângulo, partindo do A até o H, é essa aqui, ó. Sai do A até o outro lado do triângulo,
onde forma ângulo de 90 graus, que é a definição da altura. E esse ponto aqui, ó, que é o ponto H, também chamado de pé da perpendicular, porque ela fica no pé da perpendicular, onde fica a perpendicular. E aí, o que eu tenho? Para eu calcular essa distância aqui, que é de A até H, ó, que é o que ele quer, de A até H, você não concorda comigo que se eu considerar que de B, os dois pontos B e C definem uma reta, né? Dois pontos definem uma reta. Vou chamar de reta R, tá? Que se eu fizer a distância entre o ponto A e essa reta R, é esse mesmo valor aqui de A até H, não é? Tá? Então, distância de A até H é igual a distância do ponto A até a reta R. Beleza? E aí, para achar a distância, né, de um ponto até uma reta, era o modo, lembra, de AX mais BY mais C dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Então, eu preciso, que é o ABC, que são as coordenadas da reta R na forma geral, tá bom? Então, eu preciso achar a equação geral da reta R. Ela está definida por dois pontos, né? O ponto B, de coordenadas menos 15 e 17, e o ponto C, de coordenadas menos 3 e menos 9. Então, eu tenho várias opções de achar a equação dessa reta. Mas vamos fazer pelo M, vou achar o coeficiente angular da reta R. Tá? Se eu tenho dois pontos, é a y de uma menos y da outra. Então, 17 menos o menos 9, dividido por quem? X de uma menos o x da outra. Então, menos 15 menos o menos 3. Que aí eu vou ter 17 mais 9, que é 26, sobre 15 mais 3 menos 12, ou seja, 26 sobre 12 é o meu coeficiente angular da reta R. Agora, achando o coeficiente angular, vou colocar aqui, eu tenho o coeficiente angular, que é menos 26 sobre 12, ó, não posso esquecer do negativo, menos 26 sobre 12. E eu tenho um ponto que pertence à reta. Tenho dois, na verdade, o ponto B e o ponto C. Vou pegar o ponto C, ó. O ponto C, menos 3 e menos 9, que pertence à reta R. Com esses dois pontos, eu posso fazer de duas maneiras, né? Posso substituir na reduzida para achar o Q, que é o coeficiente linear, ou posso jogar no ioiô michôchô, tá? Então, vou jogar na ioiô michôchô. Opa! Ou na reduzida. Y igual a mx mais o Q. Então, o y e o x são do ponto, né? Ó, menos 3 e menos 9. Então, menos 9 é igual o m, menos 26 por 12, vezes o x, que é menos 3, mais o q. Então, eu tenho menos 9 é igual a mais, né? 3, 18, 3 e 6, 6, 78 por 12, mais o q. Ou seja, o q vale menos 31 sobre 2, tá bom? Eu achei o Q da reta R. E agora, eu tenho o coeficiente angular da reta R, que é menos 26 por 12, e tenho o Q da reta R, que é menos 31 por 2. Joga na reduzida de novo, y igual a mx mais q. Então, vou ter y, o m, que é menos 26 sobre 12x, mais o q, que é 31 por 2. Tem equação na forma reduzida, mas eu quero ela na geral, tá?
Eu quero ela na geral, mas eu quero tirar essa fração. Então, eu vou multiplicar por 12, tá? Ela inteira. Multiplicando por 12 para simplificar. Então, 12 vezes y, 12y. 12 vezes menos 26 por 12, corto 12, sobra menos 26x, tá? E 12 por 31, corto 2, sobra 6. 6 vezes 31, que é 186. Então, menos 186. Opa, o igual tá aqui, né? Menos o igual. Aqui o igual aqui embaixo, tá? Passando para geral, a reta R vai ter... Vou passar o menos 26 para lá. 26x, o y já tá aqui. E o menos 186 para lá. 186 é igual a zero, tá? Então, agora eu tenho a reta R na forma geral. E aí, eu consigo identificar o valor do A, que é 26, o B, que é 12, e o C, que é 186. E agora, eu posso vir e substituir na fórmula da distância entre o ponto A e a reta R, né? O ponto A tá ali, ó, o x é menos 4, y é 6, então vai ficar módulo do A 26 vezes o x, que é menos 4, mais 12 vezes o 6, mais 186, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, que vai dar 5,37 aproximadamente. Ou seja, o comprimento da altura H é aproximadamente 5,37. Ou seja, graficamente, tá? Tá ali os meus pontos. Estão aqui, ó, o ponto A, menos 4, 6, o ponto B e o ponto C. Por eles passam uma reta. Aqui fica o H, que é o pé da perpendicular. E a distância de A até H é essa aqui, que é aproximadamente 5,37. Questão 10. Calcule a distância entre as retas paralelas, a reta R e a reta S. Ora, se relação duas retas paralelas, vou colocar aqui, ó, R paralela à reta S, tá bom? O que acontece? Qualquer ponto, se eu pegar um ponto que pertence à reta R, a distância desse ponto à reta S, vocês não concordam que é o mesmo que eu pegar um ponto da reta S, vou chamar de ponto A, e calcular a distância desse ponto até a reta R? Não é a mesma? Elas são paralelas, tá? Então, tanto faz pegar um ponto qualquer um ponto, né? As retas são infinitas, então elas têm infinitos pontos, né? E aí, se eu pegar qualquer ponto, eu vou ter essa distância entre a reta R e a reta S que eu quero, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto de uma e calcular a distância desse ponto até a outra reta. Vou pegar aqui, ó, vou pegar o ponto A. O ponto A pertence à reta S, certo? Tá aqui, pertence à reta S. Se ele pertence à reta S, ele satisfaz o quê? A equação da reta S, tá bom? Então, se ele pertence à reta S, ele satisfaz a equação da reta S, que é y igual a menos 5x mais 9. Então, eu preciso achar qualquer ponto, né? Qualquer ponto vai me dar essa distância. Qualquer ponto que pertence à reta S. Então, vou colocar aqui o A tem x igual a 1, por exemplo. E aí, eu vou ter y igual a menos 5 vezes 1, mais 9. Y igual a menos 5 mais 9 é 4. Então, o ponto A tem coordenadas 1 e 4. Beleza? Tá bom? E aí, o que eu preciso? Para achar essa distância aqui, ó, da reta R com a reta S, vai ser a mesma do ponto A até a reta R, né? Ó, de A até R. Mesma coisa.
Então, agora eu vou calcular a distância entre o ponto A e a reta R. E aí, a fórmula da distância, né? AX mais BY mais C dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu preciso da reta na forma ABC e a minha reta R já está na geral, né? Para facilitar, o A igual a 5, o B igual a 1 e o C é menos 13, e eu tenho o X e o Y do ponto A. Então, vou só substituir aqui, ó. Então, eu vou ter, aqui embaixo, o A, que é 5 vezes X, mais o B, que é 1 vezes Y, que é 4, mais o C, que é menos 13, por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, que vai dar módulo de 5 mais 4, 9, menos 13, menos 4, dividido por raiz quadrada de 5 ao quadrado, 25, mais 1, 26. Raiz quadrada de 26, tá? Ou seja, sai positivo, porque está em módulo, então 4 sobre raiz de 26, que é aproximadamente, só para a gente ter uma ideia, 4 dividido por raiz de 26, 0,78 aproximadamente. Então, essa é a distância entre a reta R e a reta S, que é a mesma de A até R. Belezinha? Graficamente, a gente tem isso aqui. A gente tinha visto que era o ponto A de coordenadas 1 e 4, que pertence à reta S, tá? Que tá aqui, ó, reta S em vermelho, que é o ponto A, 1 e 4. E a distância entre o ponto A e a reta R, reta R aí em verde, deu aproximadamente 0,78, que vai ser essa distância aqui, ó. Tá? 0,78, onde forma um ângulo de 90 graus. E aí, qualquer ponto, eu peguei o ponto A, mas eu poderia ter pegado esse ponto aqui, calculado com a reta S, ou esse ponto aqui, calculado a distância com a reta R, porque é a mesma, né? Zero estão paralelas. Questão de número 11. Determine os pontos da reta R que estão à distância 3 da reta T. Faça o gráfico. Então, mais ou menos seria isso. Eu tenho uma reta R, eu tenho uma reta T, não sei onde elas estão no gráfico, mas a distância que tem um ponto qualquer que pertence à reta R, e essa distância até a reta T, ó, distância entre ponto e reta, é onde forma ângulo de 90 graus. É 3, bom? Então, ele está falando que a distância entre o ponto P da reta R e a reta T é igual a 3, bom? E aí, o que eu tenho? Que a reta T, para eu jogar na fórmula da distância, tem que estar na geral, e ela já está na geral, né? Que identifica o A, o B, que é 1, e o C, que é menos 9. A distância é 3. E aí, eu tenho um ponto que pertence à reta R, certo? Então, se o ponto, esse meu ponto, ele tem coordenadas x de P e y de P, não é? Se ele pertence à reta R, ele satisfaz a equação da reta R, não é? Então, eu tenho que o y de P é igual a 3 vezes o x do ponto P menos 2. Então, eu tenho o x do P e o y de P, que eu vou trocar por 3x menos 2 para ficar com uma variável a menos, tá bom? E aqui na distância entre o ponto e a reta T, lembra da fórmula? AX de P mais BY do ponto mais o C da reta, ABC da reta, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí, eu vou ter o quê? Substituindo, né? O ABC da reta T
e o ponto, né, o x e o y, eu vou ter o A, 8, vezes o x de P, mais o B, que é 1, vezes o y de P, que é 3x menos 2, mais o C, que é menos 9, né? Mais o C, que é menos 9. Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, que é 8, mais B ao quadrado, que é 1. Simplificando, eu vou ter 8x de P mais 3x de P menos 2, menos 9, dividido por raiz quadrada de 64 mais 1. Simplificando ainda, eu vou ter 8 mais 3, 11x de P, menos 11, dividido por raiz de 65, tá bom? E essa é a distância entre o ponto P e a reta T, que é igual a 3. Né? Ele informou que essa distância vale 3. O que acontece? Agora eu tenho essa equação aqui, ó. Eu tenho que resolver ela, mas ela está em módulo. Se ela está em módulo, eu tenho duas possibilidades, tá? Porque aí ele vai sair 11x de P menos 11 por raiz de 65 é igual a 3 positivo, ou 11x de P menos 11 dividido por raiz de 65 igual a menos 3, tá? Para tirar do módulo, eu tenho essas duas possibilidades. Por exemplo, se eu tiver que raiz de z é igual a 5, significa que o z é 5, ou o z é menos 5, porque módulo de menos 5 é 5 também. Então, tenho duas possibilidades, e a mesma coisa eu fiz aqui. Igual a 3, o que está no módulo, igual a menos 3. Igual aqui, igual a 5 e igual a menos 5. E aí, eu resolvo essas equações para achar os valores de x, né, de P. Agora, é só resolver essas duas equações para achar o valor do x, e depois eu volto e acho o y. Então, eu vou ter 11x de P menos 11 igual a 3 vezes raiz de 65, tá? Dividindo, passa multiplicando. Aí, eu vou ter 11x igual a 3 raiz de 65 mais 11, ou seja, x do ponto P, 3 raiz de 65 mais 11. O 11 tá multiplicando, passa dividindo. Que aí eu vou ter aproximadamente graficamente eu tenho isso aqui, tá bom? Aqui a reta R, tá? Onde vai ficar o P', 3,2 e 7,6 aproximadamente. O P, duas linhas, menos 1,2 e menos 5,6 aproximadamente, tá? Pertencentes à reta R, ambos. Aqui está a reta T, e a distância entre o ponto P, que pertence à reta R, até T, formando o ângulo de 90 graus, é 3 unidades. A distância entre o P até a reta T, onde forma ângulo de 90 graus, também vale 3 unidades. Questão de número 11. Determine os pontos da reta R que estão à distância 3 da reta T. Faça o gráfico. Então, mais ou menos seria isso. Eu tenho uma reta R, eu tenho uma reta
T. Não sei onde elas estão no gráfico, mas a distância que tem um ponto qualquer que pertence à reta R, e essa distância até a reta T, ó, distância entre ponto e reta, é onde forma ângulo de 90 graus. É 3, tá bom? Então, ele está falando que a distância entre o ponto P da reta R e a reta T é igual a 3, tá bom? E aí, o que eu tenho? Que a reta T, para eu jogar na fórmula da distância, tem que estar na geral, e ela já está na geral, né? Que identifica o A, o B, que é 1, e o C, que é menos 9. A distância é 3. E aí, eu tenho um ponto que pertence à reta R, certo? Então, se o ponto, esse meu ponto, ele tem coordenadas x de P e y de P, não é? Se ele pertence à reta R, ele satisfaz a equação da reta R, não é? Então, eu tenho que o y de P é igual a 3 vezes o x do ponto P menos 2. Então, eu tenho o x do P e o y de P, que eu vou trocar por 3x menos 2 para ficar com uma variável a menos, tá bom? E aqui na distância entre o ponto e a reta T, lembra da fórmula? AX de P mais BY do ponto mais o C da reta, ABC da reta, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí, eu vou ter o quê? Substituindo, né, o ABC da reta T e o ponto, né, o X e o Y, eu vou ter o A, 8, vezes o X de P, mais o B, que é 1, vezes o Y de P, que é 3x menos 2, mais o C, que é menos 9, né? Mais o C, que é menos 9, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado, que é 8, mais B ao quadrado, que é 1. Simplificando, eu vou ter 8x de P mais 3x de P menos 2, menos 9, dividido por raiz quadrada de 64 mais 1. Simplificando ainda, eu vou ter 8 mais 3, 11x de P, menos 11, dividido por raiz de 65, tá bom? E essa é a distância entre o ponto P e a reta T, que é igual a 3. Né? Ele informou que essa distância vale 3. O que acontece? Agora, eu tenho essa equação aqui, ó. Eu tenho que resolver ela, mas ela está em módulo. Se ela está em módulo, eu tenho duas possibilidades, tá? Porque aí, ele vai sair 11x de P menos 11 por raiz de 65 é igual a 3 positivo, ou 11x de P menos 11 dividido por raiz de 65 igual a menos 3, tá? Para tirar do módulo, eu tenho essas duas possibilidades. Por exemplo, se eu tiver que raiz de z é igual a 5, significa que o z é 5, ou o z é menos 5, porque módulo de menos 5 é 5 também. Então, tenho duas possibilidades, e a mesma coisa eu fiz aqui. Igual a 3, o que está no módulo, igual a menos 3. Igual aqui, igual a 5 e igual a menos 5. E aí, eu resolvo essas equações para achar os valores de x, né, de P. Agora, é só resolver essas duas equações para achar o valor do x, e depois eu volto e acho o y. Então, eu vou ter 11x de P menos 11
igual a 3 vezes raiz de 65, tá? Dividindo, passa multiplicando. Aí eu vou ter 11x igual a 3 raiz de 65 mais 11, ou seja, x do ponto P, 3 raiz de 65 mais 11, o 11 tá multiplicando, passa dividindo, que aí eu vou ter aproximadamente questão de número 12. Obtenha uma reta T paralela à reta U. Então, se elas são paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular. Então, vou achar o coeficiente angular da reta U, tá? Não está na geral nem na reduzida, eu vou passar para a reduzida. Então, y menos y igual a menos x menos 7, ou seja, y igual a x mais 7, tá bom? Então, aqui eu tenho a reta U na forma reduzida, para que eu identifique quem? O coeficiente angular da reta U, que é quem multiplica o x, que no caso é 1. Ou seja, como a reta T é paralela à reta U, T paralela a U, então o coeficiente angular da reta T também é 1, né? Agora, tem o coeficiente angular da minha reta. A outra informação que ele deu é que a reta T é distante raiz quadrada de 2 do ponto P de coordenadas 2 e 2. Então, a reta T, ó, ela do ponto, né, P, tem uma distância de raiz quadrada de 2, tá? E aí, distância entre ponto e reta, tá? A minha reta T, né, com coeficiente angular, é y igual a mx mais o quê? Então, y igual, como o m é 1, fica só x mais o quê? Tá? Então, tá faltando variáveis. E aí, eu fico dessa forma com três variáveis, o x, o y e o q, tá bom? Mas eu vou colocar ela na forma geral. Na forma geral, eu vou ter menos x mais y menos q, que é igual a zero. Porque aí eu identifico o a, que é 1, o b, que é 1, o a é menos 1, e o c, que é menos q. Tá bom? E aí, eu vou voltar aqui, ó, nessa aqui, ó, a distância que foi falado aqui, que é a distância de ponto P e a reta T é raiz quadrada de 2, né? Então, vou partir disso. Vou fazer aqui embaixo para caber, tá bom? Distância entre P e a reta T. Então, vai ser módulo ax mais by mais c dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, vai ficar a vezes o x do ponto, que é 2, né? O ponto x2 e 2. Mais o b vezes o y, que é 2, mais o c, que é menos q, dividido por quem? Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, em módulo. E aí, eu vou ter, ó, menos 2 mais 2, 0. Sobra menos q, dividido por 1 mais 1, 2. Raiz quadrada de 2, que ele me falou que vale, que é igual a raiz quadrada de 2. Tá bom? E agora, tá em módulo, para tirar do módulo, significa o quê? Que eu tenho duas possibilidades. Então, menos q sobre raiz de 2 igual a raiz de 2, ou menos q sobre raiz de 2 igual a menos raiz de 2, né? Então, daqui tá dividindo, passa multiplicando, então, menos q, raiz de 2 é 2, né? Ou seja, q igual a menos 2, nesse caso. Tá? E daqui eu tenho menos q,
Raiz de 2 passa multiplicando, fica menos 2, então Q igual a 2 positivo. Então, eu tenho dois valores para Q, significa que eu tenho o quê? Duas opções para a reta T, tá? Então, duas opções para a reta T. A reta T estava assim, né, ó. A minha reta T, meio capenga, né? Y igual a mx mais o quê? Tava faltando o quê? Agora eu já achei o quê? Y, o m é 1, né? Mais 2, se for essa aqui, ou y igual a x menos 2, se for esse aqui. Então, eu tenho essas duas possibilidades de retas T, que satisfaçam todas essas informações. Então, vamos verificar graficamente? Então, a gente achou que as duas retas T, vou chamar de reta T', tem y igual a x mais 2, e a outra reta T duas linhas, y igual a x menos 2. Essas duas retas são distantes, raiz quadrada de 2 do ponto P, 2 e 2. O ponto P, 2 e 2, está aqui, ó, 2 e 2, tá bom? E aqui são as duas retas, reta T' e a reta T duas linhas, que tem a distância, tá vendo ali? Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, tá bom? E aqui era a reta U, né? A reta T, as duas retas T, tá vendo? São paralelas, ó, à reta U, tá? Todas paralelas. E a mesma distância do ponto P. Belezinha? Então tá, gente, até a próxima.